Oi, moçada maravilhosa! Olha, tô chegando aqui com 3 preposições, tá? Com, para e por. Com vocês, mesma distância nesse nosso recesso sanitário. Para vocês, porque é a finalidade maior, acompanhar vocês até o Enem e o vestibular. E por vocês, porque vocês são a causa primeiríssima dessa profissão maravilhosa que eu escolhi, que é o magistério. Então vamos embora, vem comigo, vamos ver, processos de formação de palavras. Hoje nós vamos ficar num recorte apenas com a composição e a derivação, vendo especialmente a parte morfológica desses processos e especialmente a abordagem semântica, que é o que vai interessar para a gente realmente nesses exames que vocês têm que fazer. Então, para começar, eu escolhi esse texto aqui do Manuel Bandeira, neologismo. Todos nós sabemos que neologismo é o surgimento de uma palavra nova numa língua. Mas para essa palavra surgir, o falante usa algum processo viável dentro daquela estrutura linguística. Isso não é mera sacação pessoal, individual. Existem processos que, mesmo que nós não sintamos, eles regulam essa criação de uma nova palavra. Algumas passam assim totalmente despercebidas por nós, porque são construções tão conhecidas que não causam espanto. Mas quando um neologismo é usado para provocar algum tipo de sentido diferenciado num texto, numa fala, num poema, nós começamos a olhar para ele com outros olhos, e é o que acontece aqui nesse poema. Nós vamos lendo e vemos que esse eu lírico, ele já se mostra uma pessoa que não muito evasiva, né? Não demonstra muito os seus sentimentos pela pessoa que ele ama. Mas para dar conta desse amor e dessa admiração, ele inventa palavras. Aí nós partimos aqui de um trocadilho, de um jogo de palavras feito por Manuel Bandeira, esse poeta mais fofo do modernismo brasileiro. Ele pega um nome próprio, masculino, Teodoro. O objeto do amor dele é o equivalente feminino, Teodora. Ele pega o que ele sente, te adoro, pronome pessoal, verbo, e transforma isso em te adoro, tudo junto. Ele já se vale aqui para brincar com o quê? Com o nome dela. Então ele pega o que ele sente, eu lírico, usa um processo de composição e forma esse trocadilho assim numa amostra maravilhosa de função poética. Todos vocês que estudaram função da linguagem lembram, né? Quando a gente faz essa criação, a gente resgata, a gente usa a função poética da linguagem. Justamente usando essa composição feita pelo Bandeira, nós vamos avançar e vamos estudar a composição, que pode ser tanto por justaposição, que é o que Bandeira fez, quanto a aglutinação. Lá escondidinho na memória de vocês, deve estar a diferença entre esses dois, mas nós vamos ver com calma agora. A justaposição é quando eu pego duas palavras que já existem na língua e uno. Essa união pode vir sem hífen ou com hífen, lembrando que o nosso acordo ortográfico de 2009 disciplinou novas formas de fazer essa união, mas não cabe agora nós discutirmos essas novas regras. Mas só lembrando, voltando aqui para o Manuel Bandeira, quando ele fez esse verbo aqui, te adoro, ele pegou um pronome que já existe na língua, pegou uma flexão verbal de primeira pessoa que já existe na língua
e formou a nova, justaposição. Por outro lado, nós temos ao lado desse a aglutinação, que é quando eu uno as palavras, mas ou uma delas, ou as duas, as palavras envolvidas no processo, sofrem um tipo de deformação, uma alteração fonética, porque perde ou letra ou perde fonema, principalmente, né? Para exemplificar, deixa eu apagar aqui, senão até a Teodora entra na nossa conversa. Para exemplificar, eu trouxe esse fragmento de Codinome Beija-Flor, do Cazuza. Aqui, o eu lírico atribui a essa pessoa que ele ama esse codinome, né, esse apelidinho lindo, que lembra delicadeza. Por que aqui é uma composição por justaposição? Porque nós temos o verbo beija. Ah, Carla, perdeu o R. Não, não é perdeu o R. Ele usa a flexão verbal da ação desse pássaro. O pássaro, beija a flor. Então, quando nós temos um verbo, não é que ele não perdeu o infinitivo aqui, ele está flexionado na forma verbal que já existe. E aí, o objeto desse beijo aparece aqui, formando uma imagem só, que nomeia aquele pássaro, primeiramente, que vive de dar esses pequenos beijinhos nas flores, e aqui, poeticamente, nomeia a pessoa amada por esse eu lírico. Nessa composição aqui, por exemplo, foi usado o hífen. Mas por quê? Porque na nossa língua há essa regra de que palavras compostas por verbo mais substantivo têm que ser separadas por hífen. Isso o acordo não mexeu, manteve. Ainda para falar de composição por justaposição, eu quero aproveitar Policarpo Quaresma, a leitura obrigatória para o primeiro exame de qualificação da UERJ. Há uma passagem em Policarpo em que ele conhece finalmente Floriano Peixoto, que até então ele admirava. Só que convivendo um pouquinho mais com Floriano, ele vê que não era bem assim. Aí Lima Barreto colocou isso aqui. Eu quero a atenção total para esse homem talvez. Olha como ele começa a falar de Floriano, a sua preguiça, a sua tibieza de ânimo, a sua fraqueza de ânimo e o seu amor fervoroso pelo lar deram em resultado esse homem talvez. Isso é de uma beleza, que esse procedimento que levou muitos teóricos a chamar Lima Barreto de pré-modernista, porque ele cria aqui um neologismo. Não existe essa palavra na nossa língua, não existia, né? Ele criou, agora existe, desde então. Ele pega um substantivo homem, junta ao advérbio de dúvida, talvez, e com isso ele cria um perfil de caráter de homem fraco para Floriano Peixoto, ou seja, o Marechal de Ferro, como a história nos ensina, não era exatamente aquele grande líder que ele havia imaginado como salvação da pátria, né? Como responsável pelo engrandecimento do Brasil. Na verdade, era um homem fraco de caráter.